A minha vida política é tão gozada que eu disse, eu sempre comento isso, né, que pouco às vezes não vale a pena tu te esforçar muito no futuro, assim, o que tu tá querendo, tu tem que fazer e viver o teu dia a dia, bem feito, e as coisas vão vir ao natural. Eu nunca imaginei ser prefeito, por uma fatalidade, por uma morte, eu virei prefeito. Sim. Trabalhei muito, até para honrar, porque eu virei prefeito sem as pessoas, sem me conhecer praticamente, né? Pelo trabalho que o tio tinha feito, pelo nome dele, por uma parte emotiva, as pessoas votaram em mim. Eu tive mais de 50% dos votos. Sim, e as pessoas me conheciam na rua. Se eu andasse na rua no primeiro momento, elas não me conheciam. Até chegar a televisão me deu, né, um espaço maior. E eu trabalhei muito aquele período, esses 4 anos, porque eu queria honrar o voto, mas também queria dizer, bom, agora eu não sou o Wilson Branco, eu sou o Fábio Branco. E cheguei ali e não pude concorrer e não virei prefeito, trabalhando que nem um louco, entendeu? Me dedicando, deixando tantas coisas de lado para me dedicar, para poder corresponder. E não virei prefeito. Então, eu digo, a vida, ela te engana, né? Não adianta tu querer imaginar. E de lá para cá, essa minha vida foi um aprendizado também enorme. E foi isso, né? Depois virei prefeito, depois fui deputado. Quando deputado, eu nunca imaginei ser secretário de Estado, porque não tinha essa perspectiva nenhuma. Não, o Sartori foi lá, me convidou praticamente nos últimos dias de dezembro, convidou a ser secretário. Em 1 ano e meio eu virei chefe da Casa Civil, né? Em pouco tempo, sem nunca também ter imaginado e passado. E também eu conheci o Sartori, eu tinha sido contemporâneo dele de prefeito, mas eu não tinha uma relação pessoal, eu não me conhecia no dia a dia, assim. Tinha conhecido, partidariamente eu conhecia ele, mas não tinha o convívio para poder fazer uma escolha pessoal e chegar a chefe da Casa Civil, né? Depois do governador, a caneta mais pesada, né? E para mim ali também foi uma escola, né? Foi uma escola de vida, de convívios duro, porque o Sartori foi um governo sofrido, assim, com muita dificuldade, né? Porque, na verdade, foi o primeiro a mostrar que o Estado quebrou. Tava quebrado, né? Bom, o Estado quebrou. Agora nós estamos construindo um caminho, né, que precisa ser reconstruído, dizendo o tamanho do Estado está muito maior que a sua capacidade financeira, nós vamos ter que reorganizar isso. E passou lá. Atraso de salário, tudo que se passou, tudo foi difícil enfrentar. Todos os dias nós tínhamos enfrentamentos, né, na Casa Civil, tinha todos os dias bloqueio, fechamento e votação, todo o complexo dia a dia. Mas esse período, né, que foi importante também para o próprio Estado, né? Hoje nós temos o governador Eduardo que deu seguimento às reformas e necessárias, e nós estamos vendo que quanto foi importante também ter essa pauta, né, de um Estado que precisa reagir e fazer entregas do serviço público com qualidade. Como é que nós vamos fazer isso? Com equilíbrio fiscal. Gastando mais que arrecada, a conta não fecha. Não fecha no serviço público ou não fecha na nossa casa. Se na nossa casa nós gastar mais que ganhamos, durante um tempo dá certo, né? Mas depois não fecha, né? Não fecha. Então, Fábio, desculpa que eu me alonguei, falei entre outro assunto aí. Ô Fábio, então o Wilson foi o primeiro integrante da família de vocês a ser político? Foi o primeiro. Porque a gente sempre, eu sou bem franco, né? Eu falo as coisas que vêm na minha cabeça, Fábio. Porque a gente sempre ouviu que a família Branco era muito tradicional e eu queria saber de onde é que vinha essa tradicionalidade da família Branco ali. Mas o tradicional poderia ser tradicional em outra situação, no contexto, mas político começou com o Wilson Branco. Começou com o Wilson Branco e a marca foi tão forte que até hoje as pessoas, né? Ele faleceu em 2000, em julho de 2000, e até hoje, quando eu ando na rua, quando a gente vai fazer campanha, as pessoas lembram dele assim, pelo carisma, pelo trabalho que realmente ele demonstrou em fazer. Ele disse, olha, bom, aqui agora é um trabalhador que entrou para ser prefeito e vamos abrir as portas da prefeitura, vamos atender todo mundo, vamos receber todo mundo e vamos dar espaço para todos que as pessoas possam se manifestar. Esse realmente foi o grande legado que ele deixou para nós. Então a família Branco, ela deu uma virada em cima dos negócios, cresceu na vida em cima dos negócios e depois ingressou na política, mas não era uma família então que já vinha, que detinha Não, ao contrário, pessoas, e não eram grandes negócios, pequenos negócios, né? Eu sou uma família mediana, né? Nunca passei fome, ao contrário disso, né? Mas também nunca Mas conhece sobrou. A realidade mas ali nunca sobrou, pessoal, entendeu? Né? Sempre foi uma vida muito regrada, muito simples, como eu disse, né? Mas que teve aí realmente a partir da entrada de Wilson Branco na administração e talvez um pouco que ficou essa marca, que nós ficamos 16 anos, 4 mandatos consecutivos. Foi meu tio, fui eu, foi o Janir
e depois eu de novo. Então é isso que ficou a marca, talvez... Ela hoje não foi tradicional. É isso. Ela não foi tão antiga, tradicional. Desde os anos 2000, então foi isso. Foi bem o trecho de vocês ali. Claro que o Wilson, como eu disse, ele entrou como vereador, mas não terminou o mandato, virou deputado, e depois não terminou o deputado e virou prefeito. Então, tu coloca 16 anos de gestão e mais 4 anos aí de período. Então, nós estamos falando em 20 anos consecutivos, falando na família Branco. Então... 20 anos até perder 2012, né? Depois eu voltei, então nós estamos aí mais de 30 anos. Pô, é tempo, né? São poucos que conseguem sobreviver a isso. É verdade, é verdade. E vem cá, me conta uma coisa. Lá na tua juventude, quando tu acompanhava teu tio, assim, quais eram as principais demandas da cidade? Quais eram as principais demandas de Rio Grande? Porque Rio Grande, assim como Pelotas, passou por era um processo, umas cidades ricas no passado. Acho que Pelotas decaiu muito, não sei se Rio Grande decaiu tanto em nível de arrecadação, mas Pelotas decaiu o setor produtivo e decaiu também a arrecadação pública, né? Mas Rio Grande também passou por um processo de grandes empresas lá, não que ainda não tem, mas tinham tipo a Almeida, a Renga, essas coisas passado assim. Era uma cidade industrial. Era uma cidade industrial. E aí, e claro que esses períodos, e aí nós estamos falando na década de 70, 80, né? Nós tínhamos uma indústria pesqueira muito forte. Né? Então ali era pujante, forte. A indústria de alimentos muito forte. Então era também bem significativo e muito emprego, né? Nós tínhamos lá na Rengatz, né? A primeira indústria têxtil do Brasil. Então um volume de pessoas. O que o Rio Grande não sofreu tanto na condição de queda de arrecadação, mas ele sofreu muito na condição da geração de emprego. Não tanto na queda de arrecadação, porque a refinaria sempre foi muito forte, né? Como ela gera muito ICMS, então o retorno de ICMS sempre pesou bastante. Já pesou, hoje não pesa tanto, né? Já pesou quase 30% do nosso orçamento, hoje ele talvez 15% ele representa para o nosso orçamento. De extração de petróleo? Não, de refino. Tá, o refino do Ipiranga. Refino daí, que era a refinaria Ipiranga. Entendi. Agora é a refinaria rio-grandense com 3 donos. Então a Ipiranga foi vendida. Então a produção do refino de petróleo, do refino de petróleo transformando em gasolina e óleo diesel, isso representa bastante. No estado, ela foi a empresa que mais gerou ICMS durante muitos anos. E isso retorna para o município. Mas só para terminar o raciocínio, para não fugir, a importância, principalmente de Wilson Branco, que pegou um período já nessa decadência também em Rio Grande, é principalmente a autoestima. Ele teve um trabalho muito importante nessa transformação de que era possível um pescador, uma pessoa simples, fazer grandes projetos e projetos assim que tirar do papel que eram anseios da comunidade de muito tempo. Eu te cito 2 ou 3, uma ponte da Ilha dos Marinheiros, que era um desejo há muito tempo, né, de fazer, ele foi lá, construiu, e tinha 2, 3 obras grandes, né, de um canalete grande, que também sempre era demanda de eleição, todo mundo prometia que ia fazer, e ele foi lá e fez. Então, ele teve uma eleição também muito apertada. Ele ganhou uma eleição muito apertada, mas no seu mandato, da sua maneira de fazer a gestão e principalmente na sua característica de humanizar mais, e é isso que eu queria dizer que está faltando hoje em dia na política. Está faltando talvez até na sociedade um pouco mais dessa humanização das pessoas, olhar o coletivo, de não ficar só olhando para si e o seu problema ser o mais importante, o único problema e que ninguém tem mais situação. Então, ele teve essa característica. Então, o desafio, um pouquinho do legado que o tio deixou foi esse, dizer que é possível fazer com uma característica que ele tinha, como eu disse, da simpatia, da relação com a população, dessa facilidade de expressão que ele tinha de poder comunicar. Então, ele comunicava como poucos, sem ter as redes sociais, mas ele tinha uma facilidade de comunicação, de utilizar, usava bastante a rádio, uma voz forte, né? Ele tinha um discurso forte, né? Até de enfrentamento. Ele falava bem? Era polido ou era meio grosseirão? Não, grosseirão, mas grosseirão com fundamento, sabe? Ele era forte no seu discurso, mais respeitoso. Claro, quando necessitava ser mais forte, ele não tinha papas na língua, entendeu? Ele tinha que mandar recado,
ele não media as palavras e, de maneira respeitosa, mas mandava o seu recado. Não deixava nada passar desapercebido ou daquilo que não pudesse ser mandado esse recado. Principalmente nessas reivindicações, né?